Quantas vezes alguém te perguntou: "E aí, tudo bem?" E você, sem nem pensar, respondeu: "Sim, tudo bem." Mas será que você estava mesmo? A gente culturalmente aprendeu que demonstrar fraqueza é errado, que reclamar é sinônimo de gratidão, que ninguém quer ouvir os nossos problemas. Só que a partir do momento que a gente tem que guardar tudo pra gente, a gente não contar nada pra ninguém, isso tudo, no final das contas, tem um custo muito alto. Existem vários motivos pelos quais a gente opta por esconder o que a gente sente. Um deles é esse medo de que você não quer ser um peso na vida do outro. Então, muitas vezes você opta por deixar quieto, né? Engolir esse sapo. Outro motivo é esse orgulho e querer manter essa imagem de que você é forte. Afinal, se você nunca reclama, se você nunca tá mal ou tá triste, isso significa que você é uma pessoa super forte, uma pessoa que aguenta tudo. Às vezes, um motivo pode ser inclusive a vergonha que você tem das suas próprias emoções. Afinal, às vezes você está se sentindo mal por um problema que socialmente é pequeno ou socialmente não deveria ser um problema. Muitas vezes você vai ficar sentindo envergonhado, sentindo receio de compartilhar isso com alguém por não ser socialmente aceito. Ou até mesmo, um dos motivos, inclusive, é uma pressão social de você estar sempre muito bem, né? De você estar sempre equilibrado, sempre saudável. Existe, inclusive, uma onda no TikTok, no Instagram, de psicologia positiva, né? Que tudo a gente tem que encarar pelo lado positivo, tudo que a gente tem que interpretar pelo melhor lado possível. E às vezes, até por essa questão de pressão social, você não quer sair de fora desse grupinho. O problema é que quando você finge estar bem o tempo todo, você não permite que as pessoas ao seu redor percebam que você está mal e você não permite que elas cheguem até você para conseguir te ajudar. E mais do que isso, você começa a se distanciar delas, você começa a se isolar. E outra, quando a gente tenta esconder algo que a gente está sentindo, não significa que essas emoções somem, muito pelo contrário. Muitas vezes, até no mecanismo que na psicanálise a gente chama de recalque, você apenas está jogando essa poeira, jogando essa sujeira para debaixo do tapete, para um lugar que a gente chama de inconsciente. E o grande problema disso é que quanto mais a gente vai jogando poeira e sujeira para debaixo do tapete, uma hora esse tapete vai ter uma montanha, ele vai estar até côncavo, né, curvo de tanto lixo, tanta sujeira que vai ter embaixo dele. E entendam uma coisa, sempre que a gente tenta esconder algo, reprimir algo, jogar para debaixo do tapete, joga para o inconsciente, quando isso volta, isso sempre volta muito mais intensificado. Pode perceber, toda vez que a gente tenta reprimir uma emoção, se passa um tempo, a gente começa a sentir ansiedade, a gente começa a sentir uma irritabilidade muito alta, né, que é se irritar com qualquer coisa. A gente fica cansado mentalmente o tempo todo, porque mesmo que você não esteja lidando com esse problema na sua frente diretamente, ele está no seu inconsciente causando todos esses problemas, esses medos, essas faltas de ar, dor de cabeça, pressão, porque impacta muito na sua vida. Ele volta, né? Essas emoções reprimidas voltam muito mais intensas. E claro, enxergar o lado bom da vida é importante, é necessário, é saudável, mas a gente não sentir os sentimentos e as emoções desagradáveis na nossa vida é o que torna todo esse rolê algo super desagradável. Quem já assistiu Divertidamente sabe, não dá para você ficar apenas com as emoções agradáveis, né? A felicidade, a alegria. Se você fica reprimindo, sublimando, escondendo a tristeza ou outras emoções mais desagradáveis, isso vai entrar em desequilíbrio. Entenda que uma pessoa emocionalmente estável e saudável não é aquela que fica feliz o tempo todo, mas sim que consegue migrar de uma emoção para outra sem ficar preso a ela. Então, quando você fica triste, você não fica uma semana triste, não passa um mês inteiro triste. Não. Vai acontecer algo de triste na sua vida, você vai sentir essa emoção, você pode chorar, ficar triste, mas isso não vai durar muito tempo, vai passar. Ou seja, você permite que exista um fluxo de emoções, um fluxo de pensamentos, sem ficar preso a nenhuma delas. Ou seja, a partir do momento que você nega as suas emoções, por elas serem
desagradáveis, você cria um problema muito maior. Você sentir algo desagradável, você sentir algo que dói, é tão importante quanto sentir algo agradável e uma felicidade, por exemplo. Então, para a gente não cair de cabeça nessa armadilha, existem algumas coisas que podem muitas vezes nos ajudar. Uma delas é essa que eu falei, então você tentar não reprimir, você tentar não ficar recalcando algum sentimento desagradável ou ruim porque eles são ruins, porque não, eles são saudáveis, eles precisam estar presentes. Além disso, é muito importante a parte da comunicação, de você colocar para fora. Você ter uma rede de apoio, pessoas a qual você confia, pessoas que te acolhem, que você gosta, de que você pode compartilhar o que você quiser. É muito importante você ter justamente para quando você estiver mal ou estiver com alguma coisa mais, algum sentimento mais desagradável, ou acontece algo de ruim na sua vida, você possa compartilhar, você possa colocar para fora. Por quê? Além de ser muito importante a gente não reprimir, os nossos pensamentos, sempre quando eles ficam muito tempo apenas no campo de pensamentos, apenas no campo das ideias, eles podem aumentar demais o grau. Então, um problema que é pequeno, se fica muito tempo ali amadurecendo na sua cabeça, ele pode ficar muito maior. Então, um probleminha vira um problemão. A gente só consegue fazer esse problemão voltar a ser um problema de tamanho real dele, que muitas vezes ele é muito menor do que a gente imagina, é quando a gente racionaliza, quando a gente coloca isso para fora, traz para a razão. Muitas vezes, inclusive na terapia, no processo terapêutico, quando você fala de algum problema seu para sua psicóloga, para o seu psicólogo, você pode até pensar, falar assim, nossa, colocando isso para fora agora parece tão besta, porque é justamente esse processo da racionalização. Então, coloque para fora. Outra coisa é a gente aceitar as nossas vulnerabilidades. Nós somos seres humanos, a gente é vulnerável, a gente não é perfeito, a gente não tem um sistema de defesa maravilhoso, impecável, por mais evoluído que você seja, isso não existe. Enquanto nós formos seres humanos, a gente é vulnerável. Vai ter momentos onde a gente vai ficar triste, vai ficar frustrado, vai ficar mal e tudo bem, que bom. Isso significa que a gente está vivo e que a gente é saudável. Porque enquanto você tiver esses momentos, significa que você é um ser humano normal, que gostoso. Então aceite essa vulnerabilidade em você mesmo. E ao invés de ficar se cobrando, se observe os seus pensamentos, os seus sentimentos, sem nenhum tipo de julgamento. Não existe certo ou errado, tira esse peso de cima dos seus ombros. Tudo bem a gente ter emoções, tudo bem a gente sentir o que a gente precisa sentir. O mais importante é você entender que muitas vezes o que vai ser certo e errado, né? Vai ser o que você vai fazer em relação a essas emoções e esses sentimentos. É muito humano sentir emoções como a raiva. Agora, se você pega essa raiva e agride alguém, ou se você pega essa raiva e fala assim, meu, não, preciso me dar um tempo, preciso sair desse ambiente, preciso respirar fundo, é o mais importante a se fazer. Isso sim é o certo e errado. Agora, sentir raiva, sentir mal, não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, isso é humano. Fingir que está bem e que não tem nada de ruim acontecendo sempre parece ser uma ótima resolução a curto prazo. Mas a longo prazo, isso só te traz problemas. O que você sente importa. As suas emoções, por mais controversas que sejam, elas são válidas de serem sentidas. Então, da próxima vez que alguém te perguntar: "E aí, tudo bem?", sinta-se à vontade de pensar um pouquinho e ser sincero, colocar para fora como você realmente está se sentindo. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu likezinho. Se gostou bastante, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir esse vídeo.